Olá pessoal, vamos dar aí continuidade à nossa aulinha sobre funções no curso de AutoLISP aqui do Manual de CAD, tá? Meu nome é Sérgio Fernandes. Pessoal, nessa aula eu prometi que a gente ia fazer o quê? Exercícios, falar um pouquinho das funções, tá? Eu tenho uma gama, pessoal, muito grande de funções, uma biblioteca muito grande, muito vasta. Eu escolhi algumas que entram naquilo que a gente já aprendeu, tá? Então eu escolhi algumas simplesinhas, tá? E elas vão ajudar a gente a entender esse mundo das funções, tá? Vamos começar com uma dica. Daqui para frente vocês vão começar a criar a biblioteca de vocês, ou seja, as funções que vocês vão usar no dia a dia, tá? Essa biblioteca é bom que esteja sempre em um único arquivo, tá? Fica mais fácil de se manusear as funções sabendo que elas estão em um único arquivo. E depois, pessoal, seria legal manter um tipo de organização. Por exemplo, aqui em cima eu comentei a linha e escrevi: essa função muda a cor do último objeto criado. E aqui está a minha função. Aí eu coloquei uma separaçãozinha e fiz mais uma outra descrição e a função. Isso mantém a minha biblioteca organizada, tá? Eu tenho funções aqui com mais de 10 anos. Eu não lembro mais de como eu fiz elas e para que elas servem, ou como que elas servem, ou como que eu uso, mas eu bato o olho na descrição, olho os parâmetros e eu já sei o que eu tenho que fazer, tá? Eu não lembro todas de cabeça, eu vou lá, olho, eu criei até um arquivo em Excel, tá? Que eu coloco o nome da função e o que ela faz e quais são os parâmetros que ela usa, porque aí se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá, dar uma pesquisada, eu tenho essa função pronta, e eu vou lá e utilizo, tá ok? De preferência tudo num único arquivo LSP, com o nome bem condizente com aquilo que elas fazem, tipo funções ou biblioteca, tá ok? Para quando eu carregar eu poder utilizar toda essa gama de biblioteca dentro dos meus programas, tá bom? Vamos começar falando aqui dessa primeira funçãozinha, que é uma função muito simples, porém muito útil, tá? Ela muda a cor do último objeto criado, tá? Então, a função chama muda cor, e aqui ele pede o número da cor do CAD, tá ok? Então vamos lá, eu vou entrar com muda cor, e ele vai fazer o quê? Vai usar o comando chapróprio para selecionar o último objeto, vai dar um Enter, né, para informar que não quer mais selecionar nada, vai mudar a cor pro valor da cor que eu entrei como argumento, tá? Vamos notar uma coisa, pessoal, como essa função não vai retornar valor, é sempre bom a gente terminar a função com print, para que ele não retorne um valor nil, tá? Isso deixa o programa melhor, tá? Ele fica menos feio, beleza? Não quer dizer que é obrigatório, mas é uma prática boa de programação, tá? Vamos fazer um programinha aqui mesmo nesse arquivinho de funções? Melhor ainda, eu não vou criar nesse arquivinho de funções, tá? Eu vou carregar ele, tá? Então ele já está carregado na memória e eu vou criar um programinha novo aqui em cima. Defun C2 pontos LK. Pronto. Então, para fazer uma coisa bem rapidinha, eu vou criar uma linha. Vou dar um pause, um enter. Pronto, ele vai criar uma linha. E aí eu vou usar o comando muda cor para 1. Ou seja, o último objeto criado vai ter a cor alterada para 1. Se eu quiser fazer várias linhas, eu posso vir aqui e colocar que essa primeira vai ser na cor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou terminar o meu programa também com um print para não retornar nil. Vou carregar e vou usar. Tá? LK, ponto, ponto, cor 1, ponto, ponto, cor 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá ok? Então, vamos tentar entender agora como que essa função funcionou. Vamos vir aqui no meu arquivinho de função. Vou salvar ele como funções para ficar mais fácil de achar. Pronto. Vou colocar uns breakpoints aqui, tá? Então o programa vai parar. Como que eu coloquei esses breakpoints? Apertando F9, tá bom? Então eu vou fazer o que agora? Vou usar o meu comando LK de novo, vou apagar isso daqui. LK,
e ele vai... Era para ele parar, ele não parou porque eu não carreguei, eu vou carregar ele. Vou usar aqui. E vou carregar. LK. Ah, não tá parando. Não sei porquê. Eu vou colocar, pessoal, só para didática, eu vou colocar essa função aqui, esse comando no mesmo arquivo da função, que eu quero que pare, para que vocês vejam isso aqui funcionando, tá? Bom, ele tem que parar aqui. Se não parar, eu vou ter que reiniciar meu AutoCAD. Isso às vezes acontece. LK. Eu vou ter que reiniciar mesmo, porque quando isso daqui acontece, pessoal, atrapalha, é um erro, tá? Acontece, o Visual Lisp às vezes ele se perde, tá? Então eu vou finalizar aqui e vou voltar de novo, tá? Vocês vão perceber que tem um corte aí no vídeo. Vamos lá, pessoal, então teve aquele corte, né? Eu já reiniciei meu CAD. Agora eu vou usar de novo o meu comando LK aqui. Clico. Ele parou. A variável cor deve ter recebido agora o valor 1. 1. Tá ok? Tá aqui, ó, valor 1. Vou zerar aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Cor 1. E vou mandar rodar. Vou clicar de novo, ele vai receber agora o valor 2, tá? Que é aqui. E assim sucessivamente. Por isso que ele vai fazer em todas as cores aqui que eu coloquei até a 7, tá bom? Vou tirar aqui os breakpoints, é só vir aqui em Debug, Clear all breakpoints, sim, e mandar rodar o programa, ele vai continuar. Tá? Então, é uma funçãozinha, o quê? Bem útil, bem bacaninha para a gente estar usando. Uma outra função é uma função que destranca o layer, tá? Então, o que ela faz aqui? Ela vai iniciar com um semideco 0, tá? Aquele eco do programa para não aparecer que a pessoa tá utilizando o comando layer, tá ok? E ela tem como função o nome do layer que eu quero desbloquear. E ele vai vir aqui e vai dar um unlock no meu layer. Então, se eu vier aqui, criar um layer, teste, e deixar ele bloqueado, meu layer teste agora está bloqueado. Se no começo do programa eu colocar aqui, ou qualquer lugar do programa, lógico, desbloquear layer e o layer test, ele vai desbloquear, tá ok? Então, load, vou dar o comando LK, ele acabou de rodar, e se a gente for olhar aqui agora o layer test, vai estar destrancado, tá ok? Pessoal, uma coisa importante, quando eu utilizei aqui, vocês percebem que eu não coloquei entre aspas, tá? Tem diferença? Tem, entre aspas duplas, porque eu não coloquei como string. Quando a gente usa no command, precisa ser como string. Não é bem verdade. Tá? Se você está trabalhando com um valor numérico e aquela opção aceita um valor numérico, você pode entrar como número. Tá? Via de regra, para nunca dar pau, o interessante é sempre deixar por aspas duplas. Como eu tenho um pouco mais de experiência, eu sei quando vai dar erro e quando não vai dar. Tá ok? Mas se vocês quiserem vir aqui, não, por via das dúvidas, eu prefiro colocar cercado por aspas, a função vai funcionar do mesmo jeito, tá? Porque na hora que a gente vai definir a cor no comando chprop, ele pede um número. Então, se eu entrar com um número em si, ele vai funcionar, tá ok? Então, se eu carregar aqui, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Vou apagar. LK, tá? Funciona da mesma maneira. Essa é uma regra que só dá certo em alguns casos, então para vocês não se perderem, põe sempre as aspas duplas, tá bom? Até vocês ganharem um pouquinho mais de tempo, tá?
Meu telefone tocou aqui, eu vou pedir uma licencinha para vocês, já volto para a aula. Vamos lá, pessoal, voltei, já atendi o telefone, era importante. Ok? Agora vamos ver essa funçãozinha aqui, tá? Essa funçãozinha aqui, ela cria uma linha, tá? Mas a gente não vai poder utilizar ela. Eu coloquei ela aqui achando que ia dar para explicar, mas a gente usa alguns recursos que eu ainda não ensinei, tá? Eu devia ter visto isso antes, peço perdão. Vamos para a próxima função. Essa função aqui é interessante, pessoal. O que ela faz? Ela calcula o ponto médio entre dois pontos. Aqui a função ficou um pouco mais complicada. Eu preciso de dois parâmetros iniciais, ponto 1 e ponto 2. E aí eu zerei uma série de variáveis aqui. Elas vão, independente se elas tiverem valores, elas vão entrar zeradas, tá? É a variável y1, y2, x1, x2, xm, ym e ptm, tá? Então, todas as variáveis aqui eu precisei zerar. Por quê? No decorrer do programa, como era pode ser um programa de construção, eu posso usar algum desses tipos de variáveis e eles podem vir a me atrapalhar no momento da função. Então, eu zero eles. Nesse caso aqui, valia a pena zerar todos eles, tá bom? E agora eu vou calcular o ponto médio. Como que eu faço para calcular o ponto médio? Eu tenho um ponto e tenho outro. Eu vou achar o x. Eu vou pegar o valor desse x e subtrair desse valor aqui. E vou dividir por 2. Eu vou ter um x médio. Tá? Um x médio aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com y. Subtrair esse desse e eu vou ter um y médio. Depois eu vou criar uma lista com x médio e y médio. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Vou entrar com ponto 1 e ponto 2. O que o programa vai fazer? Ele vai pegar o y do objeto, tá ok? Car cdr do P1, pegou o y. Vai pegar o outro y do outro ponto, ou seja, o y1 pegou o y do ponto 1. O y2, pessoal, ele pegou o y do ponto 2. Então, eu tenho aqui os dois y, tá? y1 e y2. Fiz a mesma coisa pegando o x, tá? Car de P1 e car de P2. Legal. E agora o que eu faço? Eu somo os dois, tá ok? Somo os dois e divido por 2. Somei os dois y e dividi por 2, tá? Os 2x. Os 2y é a mesma coisa. Eu vou somar os 2y e vou dividir por 2. Então, eu vou ter o x médio e o y médio, tá ok? E depois eu vou criar uma variável chamada ptm, que vai ser a lista do x médio e o y médio, tá bom? E aí o que ele vai fazer? Vai retornar esse valor. Então, se vai retornar, eu preciso, na hora de utilizar, criar uma variável, tá bem? Então, vamos usar aqui nesse comando mesmo, lk, vamos fazer o seguinte, static pt1, getPoint, clique sobre o local desejado. pt2, pt1, como ponto de base. Vamos fazer uma linha de pt1 a pt2. Vamos mudar a cor, né? Muda a cor, que é a minha funçãozinha que eu criei. Muda a cor para vermelho. E depois eu quero que faça um círculo no ponto médio. Mas para isso eu preciso calcular o meu ponto médio. Então, static pm de ponto médio vai ser o quê? Minha função ponto médio, ela solicita 2 pontos. Eu vou entrar com pt1 e pt2. Pronto, ele vai calcular o ponto médio e retornar para a variável pm. Eu posso fazer um círculo agora. Raio de 10. Vou mudar a cor também para 2. Tá? Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Eu criei uma variável ponto 1, criei uma variável ponto 2, criei uma linha nesses dois pontos, mudei a cor utilizando a minha variável muda a cor.
calculei o ponto médio usando a minha função ponto médio. Tá? A função ponto médio que precisa dos parâmetros P1 e P2 vai assumir os valores que estiverem na variável PT1 e na variável PT2. E vai executar os cálculos e me devolver o ponto médio. Tá? Vamos colocar uns breakpoints aqui e vamos ver como isso daqui se comporta. LK, cliquei num ponto, cliquei no outro, já mudou para vermelho, deu para ver, né? E agora ele vai começar o quê? A rodar a função. A variável P1 assumiu o valor do PT1, a variável P2 assumiu o valor do PT2, tá bom? A gente colocar aqui, ó, o PT1, ó, ele vai ser igualzinho ao P1 e o PT2 vai ser igualzinho ao P2, tá? Vocês pausem o vídeo aí e olhem com calma, tá? Mas essa variável aqui não nos serve, eu posso remover ela, botão direito remove, botão direito remove, ok? Então só me interessa a variável P2 e P1. Ótimo. O programa vai começar a rodar, ele calculou y1 e calculou y2, tá? Então ele pegou y1 de P1, tá aqui, ó, exatamente, ó, o y é esse valor aqui, ele tá aqui. y2, ele pegou exatamente esse valor aqui e jogou aqui. Muito parecidos, mas são diferentes, né? Vai fazer a mesma coisa com os 2x, x1 e x2. x1 está aqui, y2 está aqui, ó, tá? Ele vai somar os 2x, dividir por 2, vai calcular uma variável xm, vou colocar já aqui, e vai calcular ym. Em seguida, ele vai criar um ponto médio. Vamos ver? Calculou xm, calculou ym, ou seja, somou os 2x e dividiu por 2, somou os 2y e dividiu por 2. Agora ele vai criar uma lista, variável ptm, e vai colocar aqui em ptm, ó, nesse cara aqui, tá? E aí ele vai calcular. Ah, Sérgio, mas espera aí. Ele fez aqui, ó, no final, no endpoint, porque eu devo estar o meu OSNAP ativado no endpoint, tá? O correto, nesse caso, seria guardar as variáveis e depois restaurar. A gente só vai vir aqui e vai colocar um setvar osmod 0 por enquanto, tá? LK, cliquei, vai rodar, ó. Note que todas as variáveis iniciaram zeradas, eu vou fazer de novo, e tá lá, ó. Vamos fazer de novo. Olha lá, todas iniciaram zeradas, ó. P1 e P2 não iniciaram zeradas porque elas receberam o valor de PT1 e PT2, mas todas as outras zeraram, inicializei elas para iniciarem zeradas, tá? Então ele vai, ó, e executa. Se nós voltarmos aqui no programa, é isso que acontece. Tá ok? Pessoal, uma coisa interessante também que a gente precisa tá falando aí. A gente vai usar muitas funções no decorrer do nosso curso, tá? E muitos de vocês devem estar pensando, vou começar criando a minha biblioteca. Mas elas vão sofrer muitas alterações. E toda vez que a gente criar uma função, eu só vou poder ensinar a fazer a função com aquele material que eu já ensinei para vocês. Tá? A gente fez uma funçãozinha um tempo atrás aí para criar um layer, que até um pessoal respondeu, poxa vida, isso aqui solucionou vários problemas da minha vida. Aquela função não está correta, gente. Ela não funciona da maneira correta. Tá? Dependendo do programa que vocês forem fazer, ela pode até vir a atrapalhar, porque vocês não conhecem muitas coisas ainda, tá ok? Próxima aula, o que a gente vai aprender na próxima aula? Aí sim, nós vamos falar sobre tratamento de erro, tá ok? Vamos aprender a tratar o erro. Eu não gosto de tratamento de erro, não uso, tá? Mas eu vou ensinar para vocês. E a partir dessa aula de tratamento de erro, nós vamos começar a aprender umas coisas mais sofisticadas aí, tá? Nós vamos falar de conversão de dados, tá ok? Nós vamos começar a falar de condições, nós vamos começar a falar de loopings, tá bom? Nós vamos começar a falar de abertura de arquivo, perfeito?
leitura de dados, nós vamos começar a falar sobre dados estendidos, e agora o curso ele começa a ganhar uma dinâmica diferente. Depois da aula de tratamento de erro, o curso ganha uma dinâmica diferente, tá? Então, pessoal, se vocês ainda estão com alguma dificuldade, estão com alguma dúvida reprimida, a hora é agora, o curso vai andar, perfeito? Vai caminhar para uma direção meio que sem volta, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês, tem um pessoalzinho aqui do escritório, pessoal das empresas aqui que me perturbam, enchem meu saco. Sérgio, por favor, faz um curso pra gente. Sérgio, por favor, faz um curso pra gente. E não tem tempo de ficar no YouTube vendo aula, tá? Eles fazem faculdade, estudam, fazem pós. Então, de tanto insistirem, de tanto me perturbarem, eu resolvi que vou dar o curso para eles presencial de AutoLisp básico, tá? O curso vai ser ministrado ali no centro da cidade. Eu não me decidi ainda em qual escola que eu vou locar a sala, tá ok? O valor eu ainda não defini, deve começar agora no mês de junho. Vão ser 4 finais de semana, 4 não, 5, desculpa. 5 finais de semana, 5 sábados, 8 horas cada sábado, totalizando 40 horas. E isso é um curso básico de AutoLisp, tá ok? Então, se você se sente confortável fazendo esse curso via YouTube, não necessita desse curso que eu vou dar. Se você quer fazer, eu não sei nem se vai ter vaga, pessoal, porque a sala lá são 20 alunos e, se eu não me engano, eu já estou com umas 15 vagas preenchidas aí, tá? Então, se alguém tiver interesse, não, Sérgio, eu quero participar desse curso, vamos ver direitinho onde que é, e qual é a data que vai começar, e qual é o valor. O valor eu também não vi ainda, eu estou fechando a sala, só depois que eu fechar a sala eu vou descobrir o valor. Deve ficar por volta de uns R$600, tá? Mais ou menos R$15 a aula, a hora aula, na verdade, que é muito barato por causa do número de pessoas que vão fazer, tá? Mas assim, eu já tô com a turma fechada, tá? Vai ter vaga aí para uns 5, 6 que quiserem fazer o curso. Eu acredito que não vai ter essa demanda toda, mas caso tenha essa demanda muito grande de gente querendo fazer o curso, talvez eu pegue uma sala maior para poder dar esse curso, tá bom? Mas quem quiser, manda um e-mail para mim, manualdecad@gmail.com, tá? Diz lá que está interessado e aí eu vou estudar a melhor maneira. Mas a turma já está meio formada, tá bom? O curso é básico, vai começar lá do SETIC e vai terminar com dados estendidos e abertura de arquivo lá no fim. Então, é um curso básico, tá bom? Mais para frente, se o pessoal aí pedir, eu faço também presencial do curso avançado, tá bom? Desculpa ter tomado esse tempo de vocês para ter feito essa propaganda. Não é bem uma propaganda porque a turma já está meio formada, mas às vezes pode ter um pessoal aí que queira fazer o curso presencial, tem um pouco mais de pressa, não vai esperar todas as aulas acontecerem, e aí eu vou estar ministrando o curso. Manda lá um e-mail, quem sabe a gente consegue encaixar aí, tá bom, pessoal? Próxima aula, tratamento de erros, vou tentar postar essa aula amanhã mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.